Às 9 horas e 21 minutos do dia 6 de abril de 2016, no auditório José Nantal Abado da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declara aberta a 10ª sessão do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Kik Brown, Padre Josemildo, Valdo Rodrigues, Fabiana Alessandri e Natanael Ananias. Análise de matéria em urgência urgentíssima, com prazo de relatoria e da comissão até 12 de abril de 2016. Moção 08/2016 do plenário da Casa, que requer por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo a adoção de providências visando dar eficácia às disposições do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, enviando a esta Casa projeto de lei complementar que assegura a revisão geral e anual dos servidores públicos da Prefeitura Municipal. Relator designado é o vereador Padre Josemildo. Análise de matéria com prazo de relatoria até 6 de abril de 2016 e da comissão até 13 de abril de 2016. Projeto de lei 13/2016 do vereador Paulo Mário, que altera a lei 4.478, de 8 de abril de 2015, Rua Solange Binotti, loteamento Bragança Paulista, LU. O relator designado é o vereador Kik Brown. Tem parecer? Pela aprovação. Acho que esse aqui não dispensa até qualquer tipo de leitura. O vereador o parecer é favorável. Simples, né? É favorável, coloco em discussão. É só denominação de bem público, né? Sim. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Registro de matéria que deram entrada na comissão com prazo de relatoria até 13 de abril e da comissão até 25 de abril de 2016. Moção 04/2016 do vereador Jorge Luiz Martins do Proerd, que requer por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo estudos visando a construção de ecopontos no município. Relatora designada é a vereadora Fabiana Alessandri. Correspondências recebidas. Correspondência externa 16/2016. É uma moção de repúdio à Comissão de Educação e Cultura. Como já é de conhecimento dos nobres vereadores, a Comissão de Saúde fez uma moção de repúdio a esta comissão, né, sobre o esvaziamento da sessão na prestação de contas, né? Então, os vereadores, poderão se manifestar sobre o assunto. Presidente, se me permite, como até citado, embora eu não cite o nome, que apenas eu fiquei até o final da sessão, mas é preciso perceber também que cabe a nós, talvez uma conversa mais clara com a secretária ou com aqueles que ela designar. O fato é que a apresentação começou, nós fomos objetivos no início da sessão, começou aí pelas 9h30, como hoje. Está muito alto, isso aqui abaixo. Tira um pouquinho para mim, já que o volume está muito alto. Aí, só para dizer, se estendeu demais, na verdade, até 12h30 aproximadamente a comissão. E todos os vereadores têm outros afazeres, têm outras pautas, outras agendas. Não é desculpando, não é querendo colocar as palavras, né, de ordem ou os compromissos na boca de cada um, mas recordar isso apenas, que é preciso que haja mais objetividade na apresentação. A desnecessidade de entrar no projeto da economia do município como um todo, entrar só nas questões pertinentes à saúde, talvez tenha sido isso que alongou demais a apresentação. Então, foi o fato que ocorreu na ocasião. Quero fazer a sugestão. Então, na próxima semana, os vereadores que quiserem se manifestar sobre o assunto, até para que nós possamos responder ao Conselho de Saúde. Ok, obrigado, padre. Ofício também da Comissão de Revisão do Plano de Carreira do Magistério. Toda a casa, todos os vereadores receberam um ofício que foi
encaminhado a todos os nobres edis, sendo contrário à entrada nesta casa da revisão do plano de carreira, né, pedindo para que o senhor prefeito não envie o plano de carreira da forma como está, né? Então foram contrários, então inclusive essa comissão poderia até se manifestar já favorável a isso, né? Então, viu, Guto? Fazer uma indicação desta comissão com relação ao ofício recebido, né, da comissão de revisão do plano de carreira, que essa comissão apoia, se todos concordarem, apoia a decisão dessa comissão. E dá ciência para o senhor prefeito municipal, para a secretária municipal de educação, né? Perfeito. Ok, deliberado. Bom, participação de munícipes. Queremos registrar a presença das professoras aqui, a professora Cristina Ramos Procassino, que é presidente do CACS Fundeb, do Conselho de Acompanhamento do Controle Social do Fundeb, diretora de escola, da Anete Aparecida da Silva, também diretora de escola, Ana Maria Silvério, diretora de escola, Marta França, também diretora de escola, Rosane Pires Freitas, diretora de escola, a Tatiane Bernucci, também diretora de escola, a Verônica Sobrinho, diretora de escola, Luci Moriondo, diretora de escola, Roberto Bueno, diretor de escola, Ângela Castro, diretora de escola, Ellen Rodrigues, também diretora de escola. Então, a todos vocês, a Assunção também, quem não registrou presença, a todos vocês um bom dia e sejam bem-vindos a essa comissão. Bom, hoje nós teremos à noite a primeira audiência referente ao projeto de lei complementar que altera um item do plano de carreira com relação às páginas, mudando, né, a função, o cargo para PDI, professor de desenvolvimento infantil. Então, a audiência acontecerá hoje, à noite, mas nós convidamos, né, a professora que é responsável pelo Fundeb para estar conosco. Também convidamos o Conselho Municipal de Educação, que provavelmente deve estar no período da noite. Então, a palavra está aberta, primeiramente, a professora Cristina, para poder falar sobre o projeto. Parece que eu vi o Léo por aí. Já foi? Estamos registrando a presença do vereador Léo Doutoral. Bom dia a todos, bom dia aos colegas diretores, aos nobres edis, à casa. Primeiramente, eu quero justificar a minha não presença hoje à noite na audiência pública, tá? Por isso eu solicitei de estar neste momento com os senhores. Acho muito importante fazer algumas colocações a respeito da posição do Fundeb, na mudança da nomenclatura das páginas e na inserção dos PDIs no plano de carreira do magistério. Mas, antes disso, eu queria fazer uma observação a respeito do requerimento feito pela Comissão de Revisão do Plano de Carreira, para esclarecer um equívoco que a mídia, a imprensa, publicou. Quando nós, da comissão, eu fiz parte dela, redigimos a ata que compõe a documentação protocolada aqui nessa comissão, nós citamos que nos ressentimos da ausência da secretária municipal de educação, porque assim nós não poderíamos dar a ela pessoalmente a justificativa, os argumentos que levaram a comissão a votar pelo não. Em momento nenhum a comissão disse que a professora Guedes se negou a participar da reunião. Apenas quisemos manifestar ali o nosso respeito por ela ter participado de todo o processo das 25 reuniões da comissão, e naquele momento ela não participou porque ela entendeu que era o momento da comissão discutir, ter liberdade de se posicionar, exatamente por respeito a essa comissão que ela não esteve presente, né? Mas ela se pôs à disposição da comissão para conversar em outro momento. Então, que fique claro, ao contrário do que a mídia veiculou, que ela não quis participar. Muito pelo contrário, ela não esteve presente em respeito à comissão, que naquele momento ia debater
o plano na íntegra, que era a primeira vez que a comissão se reunia para ver o texto final. Então, ela quis dar esse espaço. Ela, inclusive, no dia anterior, autorizou aos diretores, os diretores estão aqui e vão testemunhar, ela deu a dispensa do nosso ponto, cedeu espaço, nós passamos o dia inteiro lendo o plano de carreira. Então, em momento nenhum, ela cerceou a discussão, em momento nenhum, ela se negou a participar. Tá? Inclusive, a ata quem redigiu foi eu, é minha caligrafia, em momento nenhum houve a intenção de criticá-la. Tá? Eu faço questão de esclarecer isso, porque, do modo como foi veiculado, dá a entender que ela não quis estar presente. Tá? Agora, quanto ao projeto de lei de mudança da nomenclatura das páginas, o Conselho do Fundeb tem, primeiramente, a função de acompanhar a aplicação dos recursos do Fundeb. O Fundeb existe para a valorização do quadro do magistério e o acompanhamento da manutenção do ensino. É fato que os recursos do Fundeb vêm decrescendo mensalmente. E há bastante tempo já, ele não tem sido suficiente para o pagamento do quadro do magistério. O Tesouro tem complementado a folha de pagamento da educação, porque os recursos vindos do Fundeb não são suficientes. Quanto à valorização dos profissionais, o Fundeb entende que há uma inconstitucionalidade no projeto, porque ele propõe a mudança de cargo das páginas para PDIs, Professores de Desenvolvimento Infantil. A Constituição Federal e a LDB também fala a respeito disso, que o ingresso em qualquer cargo público se dá mediante concurso público. E elas prestaram concurso para serem págins. A Secretaria Municipal de Educação propôs ao sindicato e às págins, eu estive em reunião com a secretária na segunda-feira tratando disso, em nome do Fundeb, propôs, sim, a valorização das páginas, o que nós, aqui, diretores, agora falo enquanto diretora, apoiamos, porque entendemos que todo profissional merece ser valorizado, e os da educação em especial, porque as crianças, futuras cidadãs, estão nas nossas mãos. Então, a Secretaria propôs uma alteração no plano de carreira dos servidores municipais, com a valorização das páginas, escalonando pela qualificação delas, tá? Mas o sindicato e as páginas não aceitaram. Querem a mudança do plano de carreira do quadro do magistério e querem migrar do cargo de página, que elas são concursadas, para professores. As professoras da educação infantil prestaram concurso para isso. Então, seria abrir cargos desnecessários e desprovir as escolas das páginas, que são necessárias. O trabalho de página, de assessorar as professoras, de auxiliar a direção da escola no fluxo das crianças, no asseio, na alimentação, etc., esse trabalho é necessário. Então, nós entendemos que as escolas não podem abrir mão das páginas. O concurso feito para páginas aconteceu porque elas eram necessárias. Então, agora, não se pode mudar a nomenclatura delas, esse é o entendimento do Fundeb, tá? Porque, simplesmente, o concurso para professor de educação infantil existe. O cargo está aí, nós temos inúmeras professoras. Seria desvalorizar o professor do infantil concursado. Isso não valorizaria as páginas, mudaria o cargo delas. Criaria um problema muito maior, porque, se transformando em professoras, elas teriam direito à lei do 1/3 da carga horária sem aluno. Então, haveria necessidade de contratação de muitas outras PDIs para cobrir o HTP delas. E como ficariam as escolas de infantil sem as páginas? Como é que ficaria o trabalho? Então, houve aí uma intenção de valorização, mas o Fundeb entende que essa valorização tem que acontecer, sim, mas de outra maneira, não mudando o plano de carreira. E, acima de tudo isso, é inconstitucional e os recursos do Fundeb não dariam conta, o município teria que dispensar um valor excessivo, né, para cobrir a folha de pagamento da educação.
Nós correríamos o risco, inclusive, de termos mais à frente ociosidade de PDIs, porque há um fluxo de demanda, que em alguns momentos ia ter mais alunos de 0 a 3 anos do que de 4 e 5, e depois a situação poderia se inverter. E essas PDIs não poderiam migrar para as salas de 4 e 5. Né? Como ficariam as professoras de educação infantil que já estão no infantil 3? Perderiam as salas para as PDIs? A justificativa dada pelo sindicato de que em outros municípios isso aconteceu, primeiro nós temos que ver se o PDI de outro município é professor de educação de desenvolvimento infantil. Deve ser profissional do desenvolvimento infantil, não entra no quadro do magistério. Além disso, outros municípios têm outras realidades, outras arrecadações, outros planos de carreira, tá? E outra situação de gerência dessas escolas que não misturam creches com educação infantil, que não misturam pagem com PDI, são cargos diferenciados. Então, o Fundeb apoia, sim, que as pagens sejam valorizadas. E eu reitero aqui a minha fala de outras 2 vezes que eu estive presente, os diretores também merecem ser valorizados, e não estão sendo. O nosso voto dos representantes de diretores na comissão do plano de carreira pelo não no plano é porque o diretor continuou não sendo valorizado. Então, nós precisamos buscar juntos meios de valorizar, sim, o profissional da educação, mas mudar o cargo, se fosse assim, então, os diretores que têm supervisão escolar na formação podiam pedir ao sindicato que mudasse o seu cargo para supervisor de ensino. Não é o caminho, esse é o entendimento do Fundeb, é o meu também enquanto diretora. Muito obrigada pela oportunidade, estou à disposição da mesa. Antes de passar para os nobres vereadores, eu gostaria de saber se tem mais algum diretor, alguém que quer fazer uso da palavra. Pois não. Bom dia. Só por gentileza. Isso. Sou diretora da Escola Antonieta e também concordo com a Cristina, é a nossa fala conjunta. Mas, assim, coloquei alguns números, né, para que a gente tivesse uma ideia melhor a respeito desse impacto que a Cristina falou que aconteceria em cima da folha do Fundeb. Em termos de hoje, né, a contar do salário base dos profissionais pagens, né, editado agora em janeiro na nossa imprensa oficial, eu montei um panorama aqui para vocês entenderem. Nós temos 168 salas hoje que atendem essa categoria de 0 a 3 anos. Né? Dessas salas, 26 dedicadas a berçário infantil 1 e ao infantil 2, 65 salas de aula. Fazendo uma conta assim bem rápida, nós teríamos aí um impacto na folha de pagamento, se fosse hoje essa lei aprovada, de 1.152.000 anuais, sem contar encargos desses funcionários. Continuo, assim, reitero, né, as palavras da Cris, que não é nosso objetivo desvalorizar as pagens, mesmo porque nós já estamos sentindo um panorama de hostilidade entre os profissionais em algumas escolas, porque pagens e professores trabalham juntos, né? E nós vamos ter também que lidar com essa situação dentro da escola. Hoje à noite, durante a sessão, vocês vão sentir, né, essa pressão. Esse momento não precisaria ter acontecido dessa forma. Concordo também com a Cristina na questão da valorização dos profissionais, os diretores de escola. Hoje, se nós fizermos um cálculo também pelo salário base, em termos de hora trabalhada, um diretor hoje ganha 20 centavos a mais por hora trabalhada do que um professor, do que um coordenador pedagógico. Então, a responsabilidade envolvida no nosso cargo merece também valorização. Gostaria também de comentar um segundo ponto que foi comentado durante a nossa visita enquanto comissão, a qual eu pertenci, em visitar o prefeito no gabinete semana passada, e também a gente, entre os pares, vem acontecido comentários, né, do senhor prefeito na questão das faltas dos professores. Eu gostaria que os vereadores tomassem essa ciência, né, para que a gente não cometesse mais injustiças quanto à categoria. Primeiro,
gostaria de fazer um comparativo rápido. Eu acho que os números são um pouco mal interpretados às vezes. Quando a gente coloca simplesmente que nós temos 1.400 professores na rede, e desses 1.400, durante um mês, tiveram 2.600 faltas, a gente coloca os números de forma que pareça que, nossa, né, tem mais falta do que professor. Mas, se nós fizermos uma estatística, 1.400 funcionários, durante 30 dias, eles trabalham um montante de 42 mil dias, porque cada funcionário trabalha 30 dias. Se a gente for fazer a proporção de 42 mil em relação a 2.600 faltas, nós vamos ver que os nossos professores faltam 5%, apenas 5% da nossa categoria, nesse dado mês, apresentou faltas. Ou seja, 95% dos nossos profissionais são trabalhadoras, trabalhadores de sol a sol, de escola em escola, durante os seus períodos dedicados às crianças, assim, vivendo problemas e dificuldades das escolas normais, de escolas que não, vocês sabem, não é fácil lidar com pais, lidar com a própria estrutura do governo, não é verdade? Então, que a gente deixe de apoiar essas palavras de que hoje a folha de pagamento é onerada por causa de falta de professor. Segunda coisa que eu gostaria de esclarecer é que, dentre esse quadro dos 100% de profissionais, pelo menos 30%, entre 30% e 40%, são cargos de professor substituto. Ou seja, esses profissionais vão cobrir as faltas nas escolas, na medida do possível e na medida em que essa política de logística, né, é viável. Então, o que acontece com o profissional, o professor que falta hoje? Imediatamente, é mandado para aquela sala de aula para cobrir a falta. Certo? Esses professores já estão na contabilidade. São 1.400, ou seja, se faltar um profissional, se faltar 0 profissionais, ou se faltar 100 profissionais, a folha é paga em cima de 1.400. Então, por gentileza, gostaria que esse equívoco fosse redimido, porque, inclusive, os nossos colegas, próprios colegas funcionários públicos municipais de outras secretarias, nos cobram, né? Falam, poxa, mas a nossa folha está assim por causa da educação. E isso é uma inverdade. Ok, muito obrigado pela palavra. Bom dia. A palavra continua aberta. Se algum outro diretor ou diretora quiser fazer uso da palavra, depois nós abriremos para os vereadores. Bom dia. Meu nome é Luci, eu sou professora da Escola Maria Siriane. A minha escola é um berçário. Então, eu tenho lá as profissionais pajens e também tenho as professoras. Nós analisamos o trabalho, vemos o compromisso de todos, e eu queria reiterar que realmente as pajens são profissionais muito importantes para o andamento das nossas escolas. Isso nós sabemos, nossos colegas também sabem dessa verdade. Nós entendemos que elas também realmente precisam ser valorizadas. Acreditamos que essa justiça social que precisa ser feita não deve, lógico, penalizar as outras categorias. Mas é importante que a gente considere que as nossas crianças de 0 a 3 anos, elas necessitam, sim, de profissionais habilitados que tenham uma formação adequada. A lei federal, ela determina isso. Por essa razão que ambas, tanto professores quanto pajens, elas têm uma formação em pedagogia, elas têm uma formação própria para trabalhar com os nossos pequenos, porque muito se fez em termos educacionais e hoje o que se entende é que essa faixa etária necessita de pessoas muito habilitadas, porque o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento cerebral, toda essa parte, ele precisa ser estimulado por pessoas que conheçam como isso acontece. Então, o que eu tenho conversado muito com a minha equipe, tanto com as professoras quanto as pajens, que haja um respeito mútuo, que haja um entendimento, porque nós todas, tanto as professoras quanto os funcionários, nós desejamos, sim, que elas tenham valorização. Nós reconhecemos, sim,
que elas são indispensáveis. Conversei muito com as minhas professoras todos esses dias. Sempre converso com as páginas. No início do ano, eu pedi muito a elas que, independente de qualquer solução a respeito da situação delas, que a gente continue tendo muito respeito, que a gente continue tendo parceria, como sempre houve. Elas são realmente excepcionais, nunca se negam a trabalhar e fazer até além, porque nós sabemos que numa escola pública todos somos educadores, cada um em suas funções, é verdade. Mas em muitos momentos precisamos dar as mãos para resolver situações e demandas que existem dentro da escola pública. Então, meu apelo aqui é que isso seja feito com muita justiça, com muita calma, porque nós continuaremos trabalhando, nós continuaremos sendo parceiras, precisamos estar juntas, porque um berçário, gente, não se toca sem esse profissional, tá bom? Eu agradeço a oportunidade. A palavra está aberta. A professora, diretora. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria... Oi? Meu nome é Ellen, também sou diretora de escola, mas antes de falar como diretora, eu gostaria de falar como mãe de aluno. Eu tenho filho na rede municipal, o meu filho é cuidado por páginas, e eu gostaria de destacar o imenso profissionalismo e amor com que elas desempenham o trabalho delas. É um excelente trabalho. Como mãe, eu deixo meu filho com toda tranquilidade e vou cuidar dos meus afazeres. Então, elas são profissionais que realmente merecem ser valorizadas. Em toda a rede, né, eu destaco isso de todos os profissionais da educação, porque eu também tenho filho no ensino fundamental, e nesse momento eu falo como mãe. Eu tenho a tranquilidade e a felicidade de deixar os meus filhos na escola e ir trabalhar, porque eu sei que eles estão sendo bem cuidados, bem educados e bem orientados. Então, eu peço realmente que haja um olhar amoroso para a valorização da categoria, do trabalho que desempenham, porque se eles são as pessoas, se eles estão se tornando crianças autônomas, crianças independentes, crianças com consciência de várias questões sociais, é por conta do desenvolvimento e da estimulação na escola. E também gostaria de passar aqui um pouquinho do que eu ouvi das páginas na escola, né? Porque a gente está no meio do impasse. São duas categorias que estão ali lutando por direitos. Os professores estão se sentindo, na verdade, ameaçados pelo projeto de lei da maneira como ele está escrito. Eles correm riscos de ter perdas graves ao longo do tempo. Né? Na lei atual, na 457, o professor pode ficar adido até o próximo processo de remoção, e depois não está escrito lá o que vai acontecer com os que ficaram adidos após o próximo processo de remoção. Isso é uma questão muito grave. E quando a gente eu tenho conversado com as funcionárias da escola, o que elas falam, Ellen, a gente, em nenhum momento, as páginas tiveram o objetivo de tirar os professores de cena. Em nenhum momento, a lei que elas pensaram foi com esse objetivo. Então, assim, a maneira que essa lei foi apresentada, a advogada vai estar aqui hoje à noite e vai poder explicar melhor para vocês o que houve nesse trâmite de construção dessa lei, tem um buraco que eu gostaria de pedir que vocês investigassem, porque tem alguma coisa errada aí nesse processo. E, assim, o que elas realmente querem? Elas querem ter a valorização. Há 3 anos, elas perderam o direito ao recesso escolar. Então, a categoria da educação vem perdendo direitos. As professoras foram contratadas para atuar atendendo a LDB no berçário infantil 1. Depois, elas foram retiradas, porque as páginas têm pedagogia. Então, as páginas falaram, quando as professoras foram retiradas do berçário do infantil 1, nós ficamos sobrecarregadas, porque houve uma demanda maior de tarefas. As páginas colocaram da importância, sim, de serem valorizadas, de terem direitos atendidos e garantidos, mas que em nenhum momento elas gostariam que fosse dessa maneira e nem que houvesse todo esse desgaste. Inclusive, algumas manifestaram uma sensação de bastante desconforto diante de toda essa situação. Em nenhum momento houve um objetivo de que fosse instalada esse tipo de situação. Então, as necessidades delas, pelo que eu estou entendendo da fala delas, também não está sendo atendida
nesse projeto de lei. Só queria acrescentar a fala da Ellen, uma situação que ocorreu numa escola e eu, no momento em que estava em reunião com a professora Huguete, ela foi informada disso. Não vejo problema de partilhar aqui com vocês. Já há páginas, acreditando que o projeto vai ser votado, se negando a trocar fraldas das crianças, porque isso não é trabalho de professor. Então, assim, está havendo uma distorção da lei, do projeto de lei, está havendo uma distorção da função de página. Então, é muito importante, valido a fala da Ellen, que vocês leiam com muita atenção, né? Porque se trata de profissionais, da valorização deles, mas tem aí uma distorção que pode comprometer o trabalho das escolas. É só isso que eu queria acrescentar. Sobre a questão do aspecto cuidar, que a diretora Cristina ela se reportou, nessa fase da criança, gente, de 0 a 3, o cuidar e o educar estão indissociáveis, porque as crianças têm necessidades que devem ser supridas de alimentação, de troca e tudo mais. Então, lá no nosso plano, lá na parte educacional, né, enfim, nos nossos documentos, diz que a criança tem que ser atendida nesses 2 aspectos. Não podemos nos negar. É próprio, sim, que as páginas elas desenvolvem mais essa questão do cuidar, né? Quando a professora está presente. Mas, no momento que elas foram para o berçário e para o infantil 1, entre aspas, né, ocupando o lugar do professor ali, elas teriam que desenvolver tanto o educar quanto o cuidar. Só que o educar ficou defasado, porque nós não temos como, e eu fico assim muito triste, ansiosa, porque elas pediam uma formação, um acompanhamento, como as professoras têm de HTP e de HTPC, não é verdade? Que é a lei de 1/3. O HTP, a professora sai 3 vezes por semana para ter desenvolvimento, fazer planejamento, enfim. E o HTPC, 1 vez por semana, onde a equipe toda se junta para resolver e para ter formação em serviço. Então, veja bem, não podemos oferecer isso para o berçário 1. E nós, enquanto professores, eu acho que as minhas colegas também, acreditam que é tão importante quanto as crianças de 2 e de 3. Né? Porque o que se fala de desenvolvimento é de 0 a 3 na questão da creche, de 0 a 5 na questão da educação infantil. Então, todos precisam ter a estimulação e o cuidado necessário. Tá bom? Bom dia, meu nome é Assunção, como munícipe aqui e professora de primeira carreira, né, de formação. Eu fiz magistério, mas não exerci. Eu só gostaria de reafirmar o que eu falo das páginas, para o sindicato também, que já sou super contra ao número de cargos de confiança, a não ter essa leitura de que nós deveríamos ter uma educação mais pautada pura e simplesmente pela educação mesmo, pelo projeto e pelo plano de educação, né? Então, eu nunca gostei do pessoal da educação, da mulherada, com a força que tem, não participar da política, tanto partidária como da política educacional para o município, realmente militando partidariamente, tá? Me entendam, mulherada, que as mulheres da educação, né? Mas, com relação a essa parte das páginas, desde o começo, quando surgiu essa conversa, eu já me posicionei contrária como cidadã. Concurso público foi para a página é o cargo que elas foram admitidas. Ponto final. Outras atribuições que envolveram, né, talvez uma escassez de mão de obra, né, e, de repente, a página assumiu outras atividades, isso para nós, cidadãos, contribuintes, né, que pagamos os nossos impostos e que vemos o poder público, o erário, a prefeitura, como sendo o local para ser partícipe a partir do momento que presta um concurso público, né,
Eu sou a favor que o poder público deveria ser simplesmente sempre com prestação de concurso, sempre. Então, no caso das páginas, isso está muito tranquilo, né, de que prestar concurso para a página, se houver um concurso para, né, outra área da educação, seja ela qual for, a gente pode ter, né, páginas que possam ser diretoras, supervisoras, se houvessem concursos também para essa, né, atividade, o que também poderia ser, né? Então, como cidadã e como mulher, e como quem acompanhou e brigou bastante pelas mulheres, pela educação, quando eu participei partidariamente, eu só gostaria de colocar que, se a gente abrir precedente numa briga de sindicato, para eles terem a popularidade deles junto a novos associados, prospectando novas sindicalizadas, que se a gente for ver, infelizmente, é isso mesmo, né? A aumentar a arrecadação com novas pessoas, né, contribuindo com o sindicato. Então, eu gostaria, nessa comissão, de aproveitar e informar, como foi falado em páginas em situação de desconforto, realmente algumas têm um pouquinho de óleo de peroba, assim, que passaram, né, e perceberam que não fazem parte dessa luta dessa maneira. Gostariam, estamos participando. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Mas, a bem da verdade, gente, é muito nítido para a população. Prestou concurso para a página até prestar outro concurso. Ponto final. Muito obrigada. A palavra está aberta aos nobres vereadores. Bom, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que eu não gostei do projeto. Eu achei que ele veio de supetão. E a sensação que eu tenho, que é a pior, na verdade, é a que muitas de vocês falaram aqui, que são palavras como hostilidade dentro da carreira, o respeito, o coleguismo, tudo isso que pode envolver esse projeto aí e pode sim ser muito drástico nas relações pessoais da classe, né? O professor até apontou algo maior ainda entre a classe dos professores e as outras classes também dentro da prefeitura. Então, eu sim acho que as páginas podem e devem ser valorizadas. Acho que você explicou muito bem no começo, de forma muito resumida, que vocês tinham a proposta de uma valorização dentro do plano de carreira e eles optaram por uma valorização pura e simples do ponto de vista até de mudar o nome e mudar a referência salarial com base na situação de alguns outros municípios, e aí a gente não consegue ver assim de forma sólida, de fato, aonde está essa valorização, além de uma questão puramente financeira, talvez, e politiqueira, na minha opinião. O que eu mais temo, sem sombra de dúvidas, é a questão da hostilidade da classe, porque, afinal de contas, vocês todas trabalham juntos, né? Esse para mim, assim, é sem sombra de dúvidas, assim, o maior problema. A gente vive assim, um momento no Brasil assim, que os nervos aí, eles estão a flor da pele, né? A situação política ela criou no brasileiro uma situação de ódio, de luta, de um contra o outro, coisa e tal. E eu acho que esse projeto de lei, de alguma forma, infelizmente, ele alimenta isso. Então, eu acho que ele deveria ser revisto e ser recolocado aí na casa de uma outra maneira, e eu declaro o meu apoio à fala de todas vocês. Assim, eu sou, se o projeto for à votação, eu sou pela rejeição do projeto. Muito bem. Palavra para a vereadora Fabiana. As mulheres primeiro, viu? Bom dia a todos. Bom, eu também comungo da mesma fala de vocês, do Kiki. Também eu acho que esse projeto, da maneira que está, realmente é inconstitucional, né? Eu queria só fazer uma pergunta para vocês. Eu entendo, né, da valorização das páginas, eu entendo que elas sofreram algumas perdas, né, mas é inquestionável a importância das páginas dentro da sala de aula. Eu percebi isso em todas vocês, né, também comungo da mesma opinião. Eu queria saber, Cristina, na questão dessa primeira infância, que é importantíssimo, né, no desenvolvimento da criança, para a vida do ser humano, né? Diz que a primeira infância aí é uma fase essencial, né, fundamental.
Na formação curricular de um professor e da página, existe muita diferença nesse sentido? Como é que é a grade curricular? Na especialização, né? Eu escolhi ser página. Como é que é o currículo da página? Quais as diferenças para um professor? Na verdade, Fabiana, o Plano Nacional de Educação que venceu, e isso foi reafirmado no novo Plano de Educação, se estabeleceu que tanto as páginas quanto os professores têm que ter a formação em pedagogia, né, nível superior. Acontece que existe o direito adquirido daqueles que cursaram o magistério em nível de ensino médio, que já estão nos cargos da permanência deles, mas para admissão em novos concursos, a pedagogia é pré-requisito. Tanto que o ano passado, quando foi apresentado também a esta casa o Plano Municipal de Educação, isso estava lá posto, né? Então, na formação, não há diferença. Inclusive, não há diferença na formação delas para conosco. Os diretores também têm pedagogia. Porém, elas prestaram concurso para serem pajem, outras prestaram concurso para serem professores de infantil, professor de fundamental, professor de educação de jovens e adultos ou diretor de escola. E a nossa aspiração é que haja o concurso cumprindo o plano de carreira vigente para supervisor de ensino, que é a mesma formação. Entendi. Então, para ser profissional do quadro do magistério, a pedagogia é pré-requisito básico, de acordo com o Plano Nacional de Educação. Entendi, mas elas, então, prestaram concurso realmente para a página, né? E como vocês, para professores. Inclusive, Entendi. quero destacar uma coisa. Algumas delas prestaram concurso para professor do infantil e não passaram, só passaram para a página. Então, outras prestaram para diretor, professor, e não passaram. Então, assim, eu mesma prestei para professor e diretor e fui chamada simultaneamente em ambos e optei qual eu queria. Então, o concurso volto a afirmar, a forma de admissão no cargo público. Né? Sempre foi, né? E vocês chegaram a questionar com a secretária de Educação, vocês chegaram a debater sobre esse projeto, vocês sabiam, né, da existência, que estava vindo para a Câmara, houve um contato com vocês por parte da Secretaria de Educação, do Executivo? Enquanto diretores, nós acompanhamos tudo de bastidor, ouvindo as páginas falarem na escola o que estava acontecendo, mas não houve em nenhum momento uma reunião oficial na Secretaria da Educação para colocar os diretores a par do processo. Eu, pessoalmente, recebi o convite para estar aqui hoje, na segunda-feira, que ele foi entregue na Secretaria da Educação na sexta, e eu recebi na escola na segunda. E aí fiquei muito preocupada, porque falar em nome do Conselho a respeito de um assunto que eu não estava totalmente inteirada, né? Então, solicitei uma reunião com a professora Oguete, ela me atendeu no período da tarde, e aí ela me pôs a par de todo o processo, de toda a documentação, para eu estar aqui hoje falando com segurança. Né? Mas, enquanto diretores, e os professores também não foram incluídos nesse processo de discussão. Foi um processo exclusivamente organizado pelo sindicato e páginas, do qual nós não participamos. Ou Natanael. Bom dia a todos, Natanael Ananias. Gostaria de fazer duas perguntas à diretora Cristina. No princípio da sua fala, você disse que foi feita uma proposta às páginas, né? Isto foi feito em assembleia, com um grande número de representantes, ou não? E qual realmente foi a proposta? Deixa eu só esclarecer. Isso foi me apresentado nessa reunião segunda-feira pela professora Oguete. Tá? Ela me apresentou, me mostrou a proposta, que diz ela ter feito ao sindicato e às páginas em reunião específica de discussão, de negociação dessa valorização, de mudar o plano de carreira dos servidores municipais, de fazer uma alteração, incluindo essa valorização das páginas. Tá? Então, eu não participei enquanto diretora, nem como membro do Fundeb desse processo. Eu só tomei ciência na segunda-feira de que essa proposta foi feita ao sindicato e às páginas. E agora você disse que
esteve essa semana com a UGET para se inteirar do projeto. Qual é o posicionamento dela a respeito desse projeto? Ela me disse que ela já discutiu isso com o sindicato, que ela entende também da inconstitucionalidade e se preocupa muito com a aplicação dos recursos, assim como o Fundeb se preocupa, né? Mas ela disse que agora o processo já está nas mãos da casa e que a casa tem competência para avaliar a constitucionalidade disso e a possibilidade disso se concretizar ou não. Tá? É o que ela me disse. Obrigado. Ela não concorda, mas o prefeito concorda, né? Padre Josemildo. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, a todas. Citar também o vereador Léo Arantes está conosco. A gente, até Marta, a gente já vem sendo procurado há um certo tempo, tanto por professores quanto por páginas nessa questão. Até, como você estava falando, até, por exemplo, nosso celular já está, celular ou Face está ali todo dia recebendo mensagens e contatos dos dois lados. Só um esclarecimento para vocês que é importante. Primeiramente, o projeto ainda não começou a tramitar nas outras comissões, está só na Comissão de Justiça. Caso a Comissão de Justiça entenda pela ilegalidade ou pela inconstitucionalidade, não julga o mérito. O mérito é legal, não temos dúvida disso. O mérito é legal, todos vocês afirmaram a mesma coisa, que não se pode negar o mérito a nenhuma página, a nenhum professor, a nenhum diretor de escola, mas é legal. Se a Comissão de Justiça disser ele peca pela inconstitucionalidade do projeto, é o vereador Marcos Vale, se não falha a memória, que está fazendo a relatoria. Já apontou mais ou menos nesse caminho. Se ele apontar nessa direção, o projeto nem continua. Ele é levado a plenário e o plenário acata ou não o parecer da comissão. Se o plenário acatar o parecer da comissão, ele nem volta para as comissões mais. Morreu ali o projeto. Tá? É bom vocês terem ciência disso. Se o plenário não acatar, aí ele volta a tramitar nas comissões. E aí, supostamente, vou falar até uma besteira aqui, uma besteira não, uma informação a mais, alguém pode até entrar com uma ação contra a Câmara, contra os vereadores que votaram em um projeto, vou colocar entre aspas, por favor, supostamente inconstitucional. Aí, porque nós estaremos pecando contra a legalidade também. Então, é bom ter esse outro lado para olhar. Nós temos que aguardar exatamente o parecer da Comissão de Justiça. Só depois desse parecer, se for pela legalidade, pela constitucionalidade, é que ele vai continuar tramitando. Tá? Mas essa comissão julga o mérito daí, não a questão da legalidade, tá? No nosso caso, já não entra nesse Mas por isso que qualquer projeto que entra na casa, primeiro passa pela Comissão de Justiça. Então, o nosso caso não é esse. Mas eu estava aqui tentando, eu peguei desde a primeira, da 735, lá e tentando juntar as folhas, que todas as vezes eu estou pedindo aqui, farta uma folha aqui, vê se arruma ali, eu não estou conseguindo acompanhar de verdade a lei de 735 e chegar até essa de 2016. Parece que o inciso aqui não bate com o de lá, isso que consta que foi revogado e não tem nenhuma lei que revogue. E eu estava olhando antes ainda no sistema, desde do primeiro plano, já existem pelo menos 10 alterações. 10 alterações. É claro, nós temos consciência disso. As páginas precisam ser valorizadas. Por outro lado, prestaram concurso para páginas. Segundo, há alguns dispositivos propostos que não seriam uma ação imediata, seria posterior. Até que ponto é legal também você criar um ônus para o futuro? Terceiro, dentro dessa mesma linha de criar um ônus, supostamente o próximo prefeito ou o prefeito eleito
seja quem for ou a prefeita eleita, resolve revogar o dispositivo. Sabe? Então, é uma crise complicadíssima nesse sentido. A gente vai ter que aguardar de verdade, antes de emitir qualquer posição nossa, por segurança até, aguardar o parecer da Comissão de Justiça, para ver como vai ser pensado. Depois, é claro, a gente vai aproveitar hoje à noite, vai ouvir, segunda-feira, vai ouvir mais, a próxima segunda, vamos ouvir mais ainda, e aí um corpo ainda maior, para que nós possamos dizer que caminho tomar. Que caminho tomar. Eu já estou dizendo aqui. O mas, meu caminho eu já disse aqui. Eu sou contrária ao projeto. Mas eu ainda vou esperar o parecer da comissão para não incorrer em nenhuma... E do outro lado que foi falado, Marta, foi bom você ressaltar isso, foi citado lá na reunião em 27 mil faltas, né? E é óbvio que essas 27 mil faltas, não foi no ano de 2015. No ano de 2015. E não, eu não estou defendendo o prefeito, apenas esclarecendo, tá? Foram citados durante o ano do funcionalismo, entre 4.318 funcionários. Pelo número último que eu vi, acho que era isso. Entre 4.318 funcionários, as 27 mil faltas. Não é específico ao magistério, tá? Não é à educação. É claro, há um número, claro, todos nós sabemos que há em alguns aspectos, e nós temos essa, e o que você disse é muito coerente, é pertinente, que nós temos que valorizar ainda mais os nossos profissionais. A maioria dos funcionários são ótimos funcionários, trabalham com dedicação, e quem não trabalha, cada um, não temos que julgar, cada um põe a mão na sua consciência, né? Que nós estamos lidando com dinheiro público, né? Então, é bom avaliar cada um a sua medida. Mas eu quero guardar, presidente, de verdade, essa posição da Comissão de Justiça e quero até, e prometo sentar com mais afinco para tentar acompanhar desde a 735 até a lei atual, se eu consigo fazer pelo menos uma linha do tempo, mas está difícil, porque os dispositivos não batem, sempre falta uma. Acho que eu vou chegar nas 1.060 páginas, que nem o plano do meio ambiente lá. Obrigado. Então, bom, nós também, creio que todos os vereadores desta casa foram bastante procurados, principalmente nesses últimos dias, mas essa questão das páginas, ela já vem desde 2013. E por diversas vezes as páginas foram informadas que o projeto de lei já estava na Câmara Municipal, pelo menos é o que falava. Olha, mas a secretária municipal de educação disse que o projeto já está. Pelo menos foi o que chegou, para mim, pelo menos, chegou dessa forma. Tá? E depois não chegou, ainda está havendo um acordo. Por final, nós convidamos a professora Guedes, secretária municipal de educação, que afirmou, é inconstitucional isso não vai acontecer. E depois houve a contratação de uma advogada que trouxe uma nova perspectiva para que pudesse dar sequência na negociação. Muito bem. Os vereadores que me antecederam falaram a respeito que essa matéria é inconstitucional, né? Alguns municípios até, inclusive, que conseguiram fazer isso, estão aí respondendo, né? Há uma discussão hoje sobre essa questão. Me parece, né, pelo que eu vi ontem, que a Comissão de Justiça vai dar pela inconstitucionalidade dessa matéria. Bom, se isso acontecer, e pelo que nós estamos entendendo, deve acontecer, acaba o debate. Mas eu acho importante, até a comissão, nós adiantamos nisso, porque não chegou. Por quê? Porque nós queremos ouvir o que está acontecendo na educação. Nos preocupa muito, já conversei com a professora em outras oportunidades aqui nesta comissão, porque hoje o município de Bragança Paulista gasta 30% com educação, quase 30%, e 30% com saúde. O restante são 40% de folha de pagamento. Ok, então nós gastamos todo o recurso do município. E como é que você administra, faz gestão das demais secretarias? Então nós precisamos entender aonde é que está esse nó, né? E esse momento é um debate para isso.
né? Abre essa oportunidade. E aí a professora falou que está havendo aí uma redução na questão do Fundeb. Eu queria que só pudesse detalhar um pouquinho mais sobre isso. Essa comissão vai convidar tanto a senhora como a secretária de Educação e de Finanças. Nós queremos entender melhor essas duas secretarias, que é pertinente a esta comissão, para entender, porque senão nós não podemos continuar arrastando essa situação, até porque a crise está aí, os próximos anos serão anos terríveis, e como é que vai ficar? Cristina, se possível, só acrescente nisso, desculpa, presidente, acrescente nisso, a questão dos repasses do Fundeb, como é que tem vindo, se tem vindo corretamente, e o que se pode fazer com o dinheiro do Fundeb, onde se pode aplicar. Eu sei que você tem conhecimento disso, por isso que eu estou... O Fundeb, na sua criação, né, transformação do Fundef para o Fundeb, diz que os recursos, o fundo foi criado para a valorização do quadro do magistério e a manutenção do ensino. E o fundo admite que, determina que 60% dos recursos têm que ser aplicados na valorização do profissional por meio de pagamento de salários, né? E os demais 40% podem ser usados para a manutenção do ensino ou complementando essa valorização dos profissionais do quadro do magistério em exercício, né? Tanto que as professoras em processo de realocação que foram para outras secretarias saíram da folha de pagamento atendida pelo Fundeb. O fato é que os recursos vêm decrescendo porque a arrecadação nacional diminuiu, a arrecadação estadual, a municipal, né? A crise está posta e, como disse bem o Valdo, os anos que virão prometem ainda, né, piorar a situação, infelizmente. Então, os recursos eles são recebidos regularmente, mas eles vêm caindo. Nós teremos a reunião de análise de contas do primeiro trimestre desse ano, só em maio. Nós temos que esperar que o novo Conselho Municipal de Educação tome posse, né, para poder participar conosco, porque é sempre uma reunião conjunta. Então, os valores têm diminuído, não têm sido suficientes. 100% do Fundeb vai para a folha de pagamento e a folha de pagamento da educação tem sido complementada com o Tesouro, entrando daí nos 30% de aplicação no ensino da arrecadação municipal. Sim, o cálculo é feito por aluno, mas é a arrecadação dividida por aluno. Então, se a arrecadação cai, o repasse cai também. Uma outra questão, e isso tem sido recorrente com relação à Secretaria Municipal de Educação, é que assim, outras secretarias, toda a matéria que vai tramitar, ela é discutida e debatida com os conselhos, que são consultivos e deliberativos. No caso de vocês é consultivo, né? E faz a parte de fiscalização. Por outro lado, nós temos um Conselho Municipal de Educação, que é normativo, que é consultivo e deliberativo. E, lamentavelmente, nós não temos visto isso dentro do Conselho Municipal de Educação, junto com a Secretaria. Não sei aonde é que está aí a falha de comunicação. Uma matéria como esta, e como foi o Plano Municipal de Educação, não passar pelo crivo do Conselho, me parece que há algum desajuste aí, né? Eu sei que a senhora não pode responder por outro conselho, né? Mas entendo que uma matéria desse porte que veio para esta casa não deveria ter vindo sem o crivo dos conselhos, dos dois. Porque envolve a questão de normatização, envolve a questão de mudança no plano de carreira e envolve impacto financeiro. É inadmissível desconsiderar o Conselho quando nós estamos falando em democracia participativa, onde nós estamos falando em empoderamento dos conselhos, e me parece que isso é meio arbitrário. Desculpa, essa é a minha opinião. Bom, mas agora
como é que vai, e aí essa é uma outra pergunta, né? O que levou a secretária municipal de educação e o próprio prefeito encaminhar o projeto diante de tudo isso que vocês falaram? Foi respondido isso para vocês? Esclareceram por que foi enviado? Porque, veja, inconstitucional, vai gerar um impacto, tem aí um impacto financeiro, gerou um conflito, porque nós sabemos que dentro do município de Bragança Paulista, a nível de servidores, desde o início da gestão da secretária, essa secretaria foi a que mais teve conflito. Então, o que levou, não sei se vocês podem, se vocês têm essa informação. Valdo, eu acho que o esclarecimento, elas já falaram aqui centenas de vezes, que é a questão da valorização. Sem então, uma explicação maior do termo e da palavra. A gente pode abrir a palavra para elas, mas o que eu senti, infelizmente, é isso. É difícil da gente entender, se a secretária de Educação não concorda com o projeto, por que esse projeto veio para cá? É isso que eu quero saber, é isso? Não, eu quero saber se isso foi passado para vocês. Eu estou perguntando se isso foi passado para vocês. Não, mas foi passado alguma informação? Por que o projeto veio? Marta, foi dada alguma satisfação nesse sentido? Se a própria secretária não concorda com o projeto, por que ela deixou o projeto vir para cá? O que levou o projeto a vir para cá? São questões, torno a falar, que vocês têm que fazer para a secretária, para o prefeito. Acho que não nos compete, nós viemos aqui em defesa de ideias, colocar para vocês ideias, porque a nós cabe a organização das escolas. Né? O que eu posso dizer para vocês é que nesses tempos, nesses últimos tempos, os diretores têm feito sim, verdadeiros milagres dentro da escola, né? E o resto vocês têm que ver diretamente com a administração. Nós vamos pontuar a respeito desse problema para vocês não foi faz um pedido de informação em nome da... Então, hoje à noite, provavelmente, a secretária municipal de educação foi convidada. Então, a secretária vai estar aí. Eu gostaria de ouvir se houve algum... Ela confirmou a presença? Ok, então, só para reafirmar a fala da professora, então, hoje, com relação a esse projeto, nós temos riscos do impacto financeiro, correto? E temos a questão que vai haver uma ociosidade de profissionais do magistério. Então, são 2 itens com relação a esse projeto, e mais que ele é inconstitucional. Isso é um consenso entre os diretores. E que tem que se achar um outro caminho para a valorização das páginas, dos professores, do educador, né? Um outro caminho, não nesse, como está querendo se impor. Perfeito. Bom, espero aí que nessas 2 audiências e aguardando também a manifestação da Comissão de Justiça, a gente possa dar sequência. Eu também não vou emitir hoje, vou aguardar todas essas discussões, né, mas me preocupa bastante e nós vamos voltar a conversar. Esta comissão nós vamos fazer sim, nós queremos analisar o que está acontecendo com relação ao orçamento, essa questão da não valorização dos profissionais, que isso daí, há anos se discute isso, né, professora Lucy? Lá atrás o Conselho já queria entender por que outros municípios conseguiam, inclusive, chegar no final do ano, liberar o 14º salário para os profissionais do magistério, e Bragança nunca conseguiu fazer isso com o Fundeb. E como é que está isso hoje? A gente gasta, a professora disse, poderíamos gastar 60% com profissionais, mas, no entanto, hoje nós gastamos 110. Então, alguma coisa tem. Por que essa conta não está fechando? Pois não. Deixa eu só acrescentar uma coisa, Valdo. Nós tivemos na última reunião conjunta do Conselho do Fundeb e do Conselho Municipal, uma excelente explicação dada pela secretária de Finanças. Andréia. Eu quero ressaltar aqui a competência dela. Foi uma aula de arrecadação e de aplicação de recursos. E ela explicou que, inclusive, de tudo que o município remete para o fundo e do que recebe, Bragança sempre manda menos do que recebe.
Então, a arrecadação está caindo, mas ainda a Bragança é beneficiada pela fórmula de cálculo da redistribuição do Fundeb. Há municípios que contribuem muito mais e recebem muito menos, porque a arrecadação deles é muito boa, e a folha de pagamento e a pasta da educação não exige tantos recursos. Então, Bragança ainda recebe muito mais do que manda, né? Então, a situação seria muito pior se nós mandássemos muito mais do que recebêssemos. Aí, realmente, o Fundeb estaria muito comprometido. Tá? Senhor presidente, se por acaso nessa audiência à noite a gente não tiver a participação da secretária de Educação ou de alguém representando o Executivo, gostaria de convidá-los para uma outra audiência aqui na comissão. Ok, deliberado. Bom, vamos, se os nobres pares concordar, já vamos já fazer esse convite, né, para a secretária municipal de Educação, a secretária municipal de Finanças, representante do Conselho Municipal da Educação e do Fundeb, para uma reunião, numa sessão desta comissão, para uma análise, né, do orçamento da educação nos 4 últimos anos. Tá? Vamos pegar de 2012 até 2016, até o presente momento. Lógico que a senhora falou que tem um ainda que vai ser, mas nós gostaríamos de ter, aí a secretária de Finanças pode preparar aí uma apresentação, né, para a gente entender o que está acontecendo, onde é que estão esses gastos, inclusive essa fala, né, de que as faltas elas estão aí onerando e que isso impede, né, outras coisas acontecerem. Então, que isso, por gentileza, os senhores concordam, tudo bem? Então, fazer esse convite, e aí a data fica para eles agendarem, darem uma data para estar na comissão. Bom, da minha parte, eu desejo, né, eu creio que é desejo de todos nós, que essa matéria possa ser aí, deliberada da melhor forma possível, e que haja uma conciliação entre a classe. Nós já estamos com muitos problemas, muitos. Os diretores estão lá, não tem material para trabalhar, não tem papel higiênico, não tem uma série de coisas, estão tendo que se virar, porque eu tenho ido nas escolas, eu sei o que está acontecendo. Escolas que tiveram as salas com problema na construção, que não tem a ver com esse governo, mas estão lá. Então, eu sei que vocês estão passando aí dificuldade. E ainda mais agora um conflito entre os pares. Fica difícil de trabalhar, né? Aí vai aumentar mais ainda o número de falta, porque vocês vão ter que procurar médicos, né, psicólogo, aquela coisa toda, para poder se tratar. Eu espero que isso se resolva. O problema poderia ter sido resolvido há uns 2 anos atrás, né, mas não quiseram fazer. Aí terá que promover as páginas de todos os jeitos para PDI, para poder cobrir as lacunas. Não estou defendendo nenhuma ilegalidade, só um comentário. Mas quero registrar também a presença do Deusmar, do Bragança Jornal Diário. Olha, queremos agradecer, professoras, diretoras, a presença de vocês. Essa comissão é a comissão de educação. Nós estamos abertos, sempre que vocês tiverem alguma matéria, tiver alguma questão relacionada, né, à educação ou outra matéria pertinente a essa comissão, nós estamos abertos. Eu acho que para nós mudarmos a nossa cidade, eu não digo que é uma questão não é questão de política partidária, né, é a questão da participação. Vocês têm lá na verdade tem 3 conselhos, tá? E que se vocês soubessem o poder que tem dentro desse conselho, vocês fariam uma revolução na área da educação, né? Tem então, mas é preciso participar. A gente sabe que muitas vezes a participação hoje da sociedade é sempre quando aperta em alguma situação, né? Mas parabéns pela participação de vocês, né? E nós agradecemos a participação de vocês. Só para reforçar, presidente, é importante apenas ressaltar que teremos essa audiência. Quero ressaltar, temos essa audiência hoje à noite, aqui às 19 horas. Perfeito. Aqui na Câmara Municipal. Pediria que o senhor encaminhasse ao presidente a solicitação
para que a audiência seja realizada lá no plenário, lá embaixo, até porque não temos ideia do número de profissionais que estarão presentes. Né? Já vai ser lá embaixo, né? Já Tá está certo, né? Obrigado. Obrigado. Até para a gente evitar, depende, não comporta as pessoas aqui. Então, melhor ser no plenário principal. Tá? E, além disso, que vocês também possam convocar. Nós queremos ouvir. Nosso papel não é entrar no mérito, mas ouvir as duas partes antes de emitir qualquer parecer. E também tem outra audiência dia 11, que eu creio que haverá participação até de um maior número de vereadores, que é importante, principalmente, a participação do Fundeb, trazendo todos esses esclarecimentos. Ok. Bom, temos também um pedido para apresentar uma proposta da Maria Assunção. Tá? Vocês estão, muito obrigado, fiquem à vontade. Bom, se quiser. Bom dia a todos. Espera só um minutinho, só. Acho que não. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, estou à disposição da comissão em nome do Fundeb. Sim. E faço mais uma vez valer as palavras de todos os diretores. A valorização é necessária, os profissionais estão adoecendo porque dão o melhor de si e não têm o retorno. E administrar as escolas com a falta de material que nós temos está realmente muito difícil. Só isso. Obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem na educação do nosso município. O município ter alcançado todos os índices que eram determinados pelo Ministério da Educação é porque vocês trabalham e trabalham muito bem, por isso que o município conseguiu esses resultados. Presidente, eu vou interromper mais uma vez. Até a Cristina, o senhor já havia citado essa questão. Eu queria fazer um PI, senhor presidente, em nome da comissão, se possível, e que se encaminhasse de todas as escolas, de todas, sem exceção, das rurais, também das escolas em geral da cidade, quais são as demandas de cada escola, quais são os problemas que tem cada uma, para que nós tenhamos uma a uma. A escola Fernando Amos Siriani, lá na Fraternidade, qual é a dificuldade? A creche, vou citar as duas de lá, para Enerdina Cortez, dona Enerdina Cortez. Quais são as demandas? O que está faltando? Papel, faltando problema de merenda e tal. Acho que um PI, todas as escolas, ainda que demore uns 30 dias para chegar isso, mas que a gente tenha, se puderem encaminhar todas as escolas isso, não é nenhum conflito com a secretaria, para que a gente possa até cobrar da forma correta a secretaria a demanda necessária, para que se providencie e a gente cobre mais especificamente. Às vezes eu nem cobro a secretaria, Cristina, eu cobro o setor de compras da prefeitura, que pode não estar priorizando essa questão, e aí acaba prejudicando um todo. Né? Então, seria importante que passassem essa demanda para nós. Está deliberado, vamos fazer um pedido de informação pela comissão. Com o documento, o governo do Estado de São Paulo reduz em mais de 30% o repasse às organizações da sociedade civil. Eu gostaria de solicitar aos senhores, via Comissão de Assistência Social, uma moção em nome da Câmara Municipal referente a esse não repasse às entidades sociais. Então, eu já vou fazer a leitura do texto para os senhores elucidarem a justificativa da moção, né? E ficar mais prático e deixar uma cópia para os senhores. Em nome da Câmara ou da Comissão de Assistência Social? A gente não pode responder pela Câmara, né? Ah, ok. Mais uma que eu aprendi hoje. É em nome da comissão, então. Mas pode ser colocado em votação para o plenário depois de ser em nome da Câmara Municipal? Eles pedem com autoria. Tá. A ideia é que seja um piloto, né, num formato que de Bragança para o Brasil, no caso para o Estado de São Paulo, né, esse documento seja validado para sensibilizar o governador com relação a essa diminuição do repasse para as entidades do terceiro setor. Né? Então, organizações da sociedade civil que fazem parte do programa Nota Fiscal Paulista receberão pelo menos 30% a menos de recurso nesse semestre, em razão da redução do valor disponível feita pelo governo do Estado de São Paulo. A redução prejudicará o trabalho das organizações, impactando milhares de pessoas em todo o Estado. Mais de 3.500 organizações da sociedade civil fazem parte do programa Nota Fiscal Paulista, em 4 áreas de atuação: educação, saúde, assistência social e proteção dos animais.
Segundo o impactômetro, a ferramenta que possibilita o acompanhamento dos resultados dos trabalhos desenvolvidos por essas organizações, elas beneficiam mais de 50 mil pessoas em todo o Estado, empregam mais de 3 mil pessoas e contam com o apoio de 2.900 pessoas voluntárias. Em Bragança Paulista, necessitamos ainda realizar o diagnóstico, a pesquisa, para apresentar esses números locais. Em julho do ano passado, o governo do Estado de São Paulo anunciou que adiaria o repasse do programa em 6 meses e que também reduziria o total disponível de 30% a 20% do valor total recolhido pela Secretaria da Fazenda. Após intensa mobilização por parte das próprias organizações, o governador voltou atrás no adiamento desse repasse, mas acabou mantendo a redução, o que prejudicará diretamente as organizações, agora em abril, quando será feita a próxima transferência. A Assunção Santos, eu estive pessoalmente aqui na Câmara Municipal e solicitei que isso fosse informado, fosse comentado, que, na verdade, quem comentou sobre o assunto foi o vereador Marcos Vale. Eu gostaria de agradecer ao vereador Florisvaldo Custódio Rodrigues, que, nesse momento, como presidente da comissão, encaminhou que poderia ser feito dessa maneira o encaminhamento desse assunto. A mobilização das organizações resultou também na formação do Movimento de Apoio à Cidadania Fiscal, lançando em novembro na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a presença de dezenas de organizações da sociedade civil e representantes do Executivo e do Legislativo paulista. Assunção Santos, no caso eu, participei lá quando iniciou esse movimento, né? Segundo João Paulo Vergueiro, que é o nosso diretor executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR, e também membro do movimento, o Programa Nota Fiscal Paulista é um caso exemplar de iniciativa que une toda a sociedade, governo, empresas, organizações da sociedade civil e cidadãos, buscando, ao mesmo tempo, ampliar a arrecadação do ICMS e propiciar a doação de cupons fiscais às organizações, no sentido de contribuir que os mesmos consigam tocar e ampliar os diversos serviços que elas prestam à sociedade civil. Para João Paulo, ao reduzir o valor disponível depois de ter consolidado o programa, o governo do Estado demonstra não ter, ele próprio, ainda percebido o impacto que o Programa Nota Fiscal Paulista tem na sociedade paulista, garantindo recursos que financiam o trabalho sério e dedicado de milhares de organizações e beneficiando diretamente a população paulista, ainda mais em um período de crise. A ressaltar que o valor da distribuição do ICMS para as organizações sociais representa apenas 5% do total do que distribui o programa, ou seja, esta redução tem um impacto muito grande para as organizações e pouco impacto ao governo. O que poderá acontecer com a Santa Casa, o SAMA e outras entidades aqui em Bragança que utilizam os cupons paulistas, da Nota Fiscal Paulista? Questiona a Assunção Santos e os convida a participar também do movimento. Este semestre, além da redução, o governo do Estado também retirou do programa alguns segmentos de negócio, como, por exemplo, o comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, impactando fortemente o resultado de hospitais filantrópicos. Alguém tira uma foto para mim, por favor, de todos os vereadores que não estão prestando atenção e estão vendo seus celulares? Por gentileza. Estou ouvindo. Eu sei que vocês têm capacidade de ouvir e de olhar o celular, mas eu gostaria que se atentasse à leitura desse documento, por favor. Impactando fortemente o resultado dos hospitais filantrópicos, que se beneficiavam de créditos através de compras desse tipo de insumo. Olha, gente, isso é uma coisa razoavelmente absurda e complicada, né? As entidades, os hospitais poderem comprar equipamentos, né? Poderem ampliar os seus equipamentos junto aos hospitais, agora não ter mais esse benefício, né? Em Bragança Paulista, ainda desconhecemos o impacto, afirma Assunção Santos. Sobre o movimento de apoio à cidadania fiscal é o resultado da mobilização das organizações inscritas no Programa Nota Fiscal Paulista, que se uniram para promovê-lo, defender melhorias e apresentar ao governo e a toda a sociedade o impacto que ele traz para milhões de paulistas beneficiados pelos projetos sociais. Sobre o impactômetro foi criado pelo Movimento de Apoio à Cidadania Fiscal e reúne os resultados das organizações que são beneficiadas pelo Programa Nota Fiscal Paulista.
O seu propósito é mostrar a toda a sociedade civil, inclusive ao governo do Estado de São Paulo, os resultados que o programa traz e os benefícios para os milhares de paulistas. Então, para melhores informações e dados, tem o impactômetro.org.br. Informações para a imprensa pode ser comigo mesmo, Assunção Santos, com o e-mail assunçãosantos2016@gmail.com. Recordando que não sou filiada a nenhum partido político e nem participarei das eleições municipais de 2016. Então, todas as bandeiras e causas das quais eu participo, inclusive, gostaria de lembrá-los, foi falado sobre uma possível conciliação, eu defendo a endomediação pluripartidária com arbitragem ad hoc, que eu mesma estou propondo isso aos políticos. E ontem tive o prazer de poder tirar uma foto com o líder do prefeito da Câmara, o padre Josemildo, e do PT, né? E também com o Jesus Adib Abichedid, no meio dos dois, e se cumprimentaram, com a minha participação junto aos dois, o senhor Jesus Adib Abichedid, do Democratas. Eu pude ter um feeling que a endomediação pluripartidária, que a pacificação social com relação à Bragança Paulista nas eleições municipais de 2016, será realmente tranquila a eleição e poderemos ter pessoas trabalhando politicamente, partidariamente dos bastidores das eleições de 2016, com forma mais tranquila e sem problemas de bastidores, sem tiroteios, mortes, queimas de tabloides, capotagem de carros, coisas que já aconteceram nas eleições passadas, que eu acompanhei desde 1992. Então, eu estou pedindo e pleiteando uma pacificação social entre os políticos de Bragança Paulista. Muito obrigada. Gostaria de agradecer o convite de apresentação na comissão, sim, ao vereador Kiki Brau, ao vereador Padre Josemildo, ao vereador Valdo, à vereadora Fabiana e ao vereador Natanael, por nos ouvir, apresentar esse documento. Gostaria de entregar aos senhores, sim, e, se possível, essa moção de Bragança Paulista para o governo do Estado de São Paulo. Muito obrigada, bom dia. Ok. Perfeito, nós vamos... Pois não. Não, pode ir. Vou dar sim. A foto ainda. Mas eu queria todo mundo junto. Vem aqui, ó. Acho que tem que levantar, né? Vamos tirar a foto. Para dar exemplo para o pessoal, né? Para os outros fazerem isso também. Já pensou o governador receber um outro? Essa mulher é louca. Viu? Não dá cartaz para não gravar nada da história do Jesus, para Josemildo, larga em mão. Esquecemos o celular. Cada um olhando para o celular. Ah, é? Eu tenho duas vezes aí. Essa aqui não é. Chega na lá. Bom, Assunção, eu quero... nós vamos sim fazer encaminhamento, viu, sobre a questão de uma moção sobre essa matéria. Eu acho que essa proposta, eu entendo que ela é viável, até porque no ano passado o governo ele suspendeu o repasse por um tempo, porque não tinha caixa para isso, e muitas organizações tiveram problemas financeiro seríssimo, né? Nós sabemos que, por exemplo, a Santa Casa de Bragança Paulista tem uma arrecadação considerável com o cupom fiscal, né? E se, né, o pessoal entendesse melhor isso daqui, poderia ter muito mais recurso dentro das organizações. Então, vamos dar sequência assim. Okay? Presidente, só uma... Pois não, senhor vereador Padre Josemildo. Faço questão de responder a questão apresentada. Acho que, primeiro, a pertinência dessa matéria, que é mais do que importante, e todos nós somos solidários nesse sentido e vamos caminhar a moção. Eu também sou favorável a essa questão. Em relação à foto citada, eu não tenho problema político com ninguém. Eu tiro foto com todas as pessoas tranquilamente. Mas quero deixar registrado que não faço e nunca farei, respeitando aqueles que fazem parte desse grupo político. E não tenho nenhuma aversão às pessoas, mas às posturas de algumas pessoas, inclusive ao próprio Jesus Chedid, do qual eu terminei a sessão ontem, inclusive fazendo uma afirmação de alguns atos da sua própria gestão, né? Irregulares da sua própria gestão. Então, quero só deixar registrado isso. Tirar fotos é o que menos me incomoda. Me incomoda, sim, e não foi o caso daqui da afirmação da Assunção, deixar registrado isso também, que seja associado
uma fotografia a qualquer ligação política com a pessoa dele. Tá bom? Obrigado. Eu sei. É mais para esclarecer, né? A gente sabe que não... Outros assuntos, a sessão extraordinária da SEC de 2016, 6/4, hoje às 19 horas no plenário da Casa. Contamos com a presença de todos os vereadores. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão às 10h46, ficando os senhores vereadores convocados para os trabalhos da 11ª sessão, a se realizar às 9 horas do próximo dia 13 de abril de 2016. Tenham todos um bom dia.